Vamos lá? TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que fala sobre o nosso transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Nós vamos falar sobre isso agora, tá? Ó, é uma condição diferenciada do neurodesenvolvimento, caracterizada por problemas de atenção, atividade excessiva, dificuldade de controlar o comportamento que não é apropriado para a idade de uma pessoa, tá? Em crianças, os problemas de falta de atenção podem resultar em desempenho escolar ruim, tá? Então, não vai muito bem na escola. O TDAH é dividido em 3 subtipos, tá bom, gente? Tem o predominante desatento, tem o predominante imperativo impulsivo e tem o do tipo combinado, que é os dois. Às vezes ele tá desatento e às vezes ele tá, em hiperatividade. Então, tem crianças que tem os dois, tá? O diagnóstico pode ser feito por um psicólogo, médico psiquiatra e neurologista. E outra coisa também, gente, que é bom procurar o especialista que eu falei pra vocês, tá? Por quê? Porque nós não sabemos qual criança tem e qual não tem, tá? E vamos lá, então. Também temos o transtorno bipolar. Nossa, tia Gisa, transtorno bipolar, sim. Crianças também têm isso, tá? E adolescentes, tá bom? Caracterizado pela oscilação entre períodos de extrema euforia e outros de depressão. A bipolaridade, até um tempo atrás, era considerada uma doença de adultos, tá? Mas estudos recentes começaram a apontar que o transtorno pode aparecer ainda na infância, de forma mais frequente do que se imaginava. As crianças que têm o transtorno bipolar são invadidas por uma montanha-russa de sentimentos em que se possam muitas vezes compreender exatamente o que ela não está sentindo, o que ela está sentindo. Então, nem elas compreendem o que está acontecendo com elas, tá? Sinais de alerta, vamos lá. Isolamento social devido ao seu comportamento inconstante, então ela se isola. Pouca resposta à estimulação visual e verbal, então não adianta conversar, nem ficar insistindo, não adianta, tá? Mudança inexplicável do comportamento, queixas de dores de cabeça e estômago, tá? Busca constante de novos estímulos, choro frequente e sem causa aparente, abandono das tarefas sem a conclusão, recusa de alimentos ou voracidade, ou come pouco ou come muito, tá? Inquietação motora, ela não para, né? Perturbação do sono, criança irritada, é uma criança inquieta para dormir. E a agressividade. Então, o transtorno bipolar, gente, eu tinha ouvido falar que era só em adulto. Mas de um tempo pra cá, as crianças também têm transtorno bipolar, tá? Tem aqui também, gente, a síndrome de Asperger, tá? Vamos lá. Ó, é uma condição neurológica do espectro autista. Então, o autista também pode ter a síndrome de Asperger. Então, são duas coisas, tá? Apresenta um coeficiente intelectual geralmente normal ou acima do normal. Pode variar de pessoa para pessoa e variar também de intensidade e gravidade. Gente, uma criança autista não quer dizer que ela seja totalmente desatenta, totalmente fora do comum, tá? Há crianças autistas que ela não presta atenção, que elas são, isoladas, mas há outras que têm, assim, um QI elevado, são bem inteligentes. Então, os que têm essa síndrome de Asperger, eles têm, assim, problemas com habilidades sociais, comportamentos excêntricos, tá? Práticas e rituais incomum para uma criança, problemas de coordenação que ele não consegue assimilar, tá? E alguns são habilidosos
ou talentosos em seu tema de interesse. Se ele gosta de avião, por exemplo, ele vai ser muito inteligente nessa parte de aviação, tá? Tudo que for relacionado a avião. Mas se você der alguma coisa para ele montar, um bloquinho, né? Aqueles brinquedos de montar, ele não vai se interessar. Então, isso também é um sintoma do autista, tá? Também tem aqui, gente, esse aqui é bem importante, tá? Esquizofrenia infantil, tá? E é uma coisa assim bem urgente, né? Que eu também há pouco tempo fiquei sabendo sobre esquizofrenia infantil, tá? Uma coisa muito séria. É uma condição mental que se caracteriza por degeneração dos processos mentais, motores e emocionais, tá? Apresenta sintomas como alucinações visuais, auditivas, pensamentos, sentimentos estranhos, comportamento anormal, profundamente impactando a capacidade da criança de funcionar e manter relacionamentos com outras crianças, tá? Geralmente apresenta após a idade de 7 anos, e cerca de 50% das crianças com diagnóstico de esquizofrenia sofrem de sintomas neuropsiquiátricos graves, tá? Os critérios de diagnóstico são semelhantes ao de uma esquizofrenia adulta. Gente, a esquizofrenia é assim, não tem causa definida, tá? Entretanto, certos fatores de risco, como a história familiar, parecem ter relação com isso, tá? Não há cura conhecida, mas a esquizofrenia na criança, né, na infância, é controlável com a ajuda de terapia, tá? Comportamentais e medicamentos, tá? Eu tive um aluno numa igreja que eu e meu esposo dirigimos, e ele tinha essa esquizofrenia mental. Então, até os pais dele, eu tive que fazer uma entrevista, né, conversar com eles, para me saber qual que era, né, o grau, como eu podia agir com ele, se eu podia chamar atenção. Isso é muito importante, tá, gente? Nós vamos falar isso. Eu já acho que já falei também no outro vídeo, mas nós vamos falar sobre isso, sobre fazer uma entrevista com os pais, tá? Com muito carinho, gente, tá? Com muito cuidado, porque às vezes tem pais que não aceitam a doença do filho, tem pais que não aceitam que a gente se interfira, né? E eu conversei, eu precisava saber como é que ele agia, como ele reagia, e eu fiquei sabendo que o pai não aceitava o jeito dele, ele já tinha 11 anos, a mãe estava totalmente estressada, porque ela estava sobrecarregada, e foi difícil, tá? Mas a gente, como professor, como tia e tio, a gente se compadece, né? Então, sempre que eu falei, tem que ter o lado médico, tá bom? Tem mais um aqui, tá? Que fala da adilexia, tá? Que isso aqui é a criança que tem dificuldade de aprendizado, de ler, escrever, pronunciar a palavra correta. Então, ela começa na escola, tá? A dilexia. Então, é fácil de se notar, tá bom?